dia, boa noite e boa madrugada. Para quem fosse aula de madrugada, boa madrugada e é isso aí. Se quiser ter alguma coisa, você corre atrás. Se não quiser, fica parado, né? Que você vai ter o mesmo resultado que você sempre teve, né? Estou falando com as meninas aqui antes da aula, né? Aliás, bem-vindos ao curso. Tem a galera que é do curso, está matriculada, tem a galera que não é, que está conhecendo. Eu sou Marco Aurélio, eu sou o MCA do MCA concurso. O meu telefone está no site, está aqui na recepção. E é claro, a hora que você quiser o meu telefone, é só entrar em contato com qualquer pessoa normal que já passou em concurso de odonto, que vai ter meu telefone, tá certo? Serão 16 aulas com a Thaís. Uma aula, esse curso, né, ele vai ser toda quarta, quinta e sexta. Essa semana, apenas hoje e amanhã, só quarta e quinta, sempre das 14h às 14h30 às 21 horas, exceto às sextas-feiras, porque é dia dela voltar para Barretos, São Paulo. Então, o curso será, nessa ocasião, sexta-feira, de 13 às 19h30. Como amanhã é a segunda aula dela e a última dessa semana, também, amanhã, quarta-feira, a aula será das 13 às 21, às 20 às 19h30. Para tempo dela sair daqui e a pé, de costas, chegar no Santos Dumont. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Então é isso, né? Ela vai dar odontologia legal. Um colega nosso, perito da Polícia Civil, vai dar medicina legal. E essa aula de medicina legal para esse curso aqui não será filmada. Então, o pessoal que optar pelo curso da Thaís tem que vir a essa aula, tá? E o da Carol Botino, que é sobre genética forense, sim, será filmado à disposição de vocês. Tá legal? Espero de coração que dessa turma e da turma da Vanessa, daqui do curso do MCA, saiam todas as vagas à odontologia legal da Polícia Civil. E se isso aí acontecer, vai ter um jantar muito bom para os aprovados e para os professores, é claro, né? E é isso aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Que eu estou em toda disposição de vocês aí. Thaís, muito obrigado por ter deixado sua vida, sua família, seus consultórios lá em Barretos e vindo aqui. Eu tá? que agradeço. Você não sabe a satisfação que a gente está de ter você aqui. Valeu? Obrigada. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como disse o Marco, boa madrugada, porque para quem estuda, a gente não tem hora, né? E muitas vezes a gente fica dia, noite e tarde estudando. Então, como o professor Marco Aurélio falou, eu sou a professora Thaís, tá? Sou cirurgiã dentista formada na Fundação Educacional de Barretos, que é uma instituição hoje particular, mas era municipal. Sou especialista em odontologia legal pela Unicamp, especialista em odontologia do trabalho pela São Leopoldo Mandic, mestre em periodontia, saí um pouco fora da odonto legal, mas não resisti, acabei retornando. Sou doutora em anatomia com ênfase em odontologia legal também pela Unicamp. Prestei alguns concursos públicos, mas meu foco hoje é professora universitária de cursos de graduação e pós-graduação. Então, nós vamos falar sobre odontologia legal. Sejam todos bem-vindos. Foco, força e fé, que as vagas são de vocês. São 100 vagas, vocês precisam só de uma, a de vocês. Vocês estarão dentro, tá? Não temos dias, não temos horas para estudar. Então, força, vamos embora. Então, como a gente não tem tempo a perder, vamos começar. Se eu estiver falando um pouquinho rápido, que eu falo bastante e falo um pouco rápido, vocês me chamam a atenção e a gente dá uma diminuída. Então, nós vamos começar. Essa primeira parte, nós falaremos sobre a odontologia legal no Brasil, a Lei 5.081 de 1966, perícias e peritos e perícias em odontologia legal. Tá? É uma parte que normalmente o cirurgião dentista não gosta muito, porque nós vamos ver leis. Tá? Quais são as leis, as normas e as regras que regem a odontologia e a odontologia legal no nosso país. Para que a gente chegue até lá, nós precisamos conhecer um pouco da nossa história, de como surgiu a nossa profissão, de como surgiu a especialidade. Depois, se vocês quiserem, para todos, tá? No final da apostila 1, tem algumas referências, eu passo mais para vocês. As minhas aulas sempre são baseadas também em artigos científicos, que eu gosto muito, justamente por essa minha formação acadêmica, por ser professora universitária. A gente tem esse costume muito de pegar em artigos científicos. Como dizia um professor meu, livro aceita tudo. Se você quer uma informação mais precisa, que tenha críticas, tenha sugestões e seja mais confiável, artigos científicos. Hoje em dia no Brasil nós temos uma revista muito boa de odontologia legal, que é a Revista Brasileira de Odontologia Legal, que é feita pela Associação Brasileira de Odontologia Legal, a ABOL. Tá? Tem artigos muito bons e todos em português, alguns em inglês para vocês. Então nós vamos começar falando sobre a história da odontologia, para a gente
conhecer um pouco da história da odontologia e depois entraremos na parte de odontologia legal para vocês conhecerem. Tá? Então, a história da odontologia legal já é bem antiga. Existe uma pequena controvérsia quando você lê artigos e livros em respeito da odontologia, como ela surgiu. Tá? Achei alguns artigos que diziam o seguinte, que a primeira achado da odontologia no mundo foi no Paquistão durante uma escavação, onde 9 indivíduos que possuíam um total de 11 dentes quando encontraram essa escavação. E nesses dentes apresentavam algumas cavidades que poderiam ter recebido algum material restaurativo durante alguma etapa de sua vida. Mas, como fazia muito tempo, esse material não resistiu ao tempo, então eles não conseguiram achar e verificar qual era o material. Mas eles acharam as cavidades. Tá? E materiais, algumas peças que datavam de 9.000 anos antes de Cristo, que poderiam ter sido materiais odontológicos. Essa foto aqui, para quem vê, sabe que é uma foto clássica, né, dentro da odontologia, que ela mostra a questão de próteses, como se fossem umas próteses, um piercing dental, que foi um achado também nas escavações. Em 3.500 a.C., que esse dizem que foram os primeiros relatos da existência da odontologia, a maioria dos autores, quando você procura em literatura, diz que esse é o primeiro relato da história da odontologia, ou como a arte dentária, que era chamada antigamente, né? No Egito, na Mesopotâmia, que eles encontraram registro em papiros, e nesses registros eles achavam doenças gengivais, algumas menções sobre doenças gengivais, mas eles não falavam que eram doenças gengivais ou doenças periodontais como conhecemos atualmente. O que eles diziam? Que existia um verme dentro da cavidade, e essa escultura é muito conhecida, né? Todo mundo vê que representa o verme dentro da cavidade, dentro dos dentes, e que eles destruíam a estrutura dentária. Mas esses vermes, eles eram conhecidos nessa época como se fosse uma maldição. Eles misturavam muito a religião com a ciência. Na verdade, a ciência nessa época não existia. Ela era feita de uma forma empírica. O que é uma forma empírica? A odontologia era feita de uma forma através dos conhecimentos populares. E nessa época o que a gente tinha muito era os sacerdotes, os curandeiros, barbeiros e sangradores. Então eram pessoas que aprendiam na prática o ofício da odontologia e repassavam. A maioria das vezes, como eles tratavam as doenças como maldições, os sacerdotes que faziam preces para aquela doença, para aquele verme saísse da cavidade oral dos dentes. Então ela não tinha um conhecimento específico científico, tá? Passado isso, quem tratava-se dos dentes eram os barbeiros. Nós não tínhamos ainda uma profissão regulamentada, né, ou algum profissional que tratava da odontologia em si. Então a gente tinha essa questão dos barbeiros. Alguns médicos poderiam tratar as pessoas com afecções dentárias, mas eles não faziam. Por quê? Para fazer as pequenas cirurgias que eles faziam, eles diziam que teriam que ter uma mão delicada, fina, e você fazer uma extração dentária, ele precisaria de muita força, então a mão ficaria pesada e até com calos, porque os instrumentos da época não eram os mesmos que nós temos atualmente. Então isso não deixariam que eles fizessem essas pequenas cirurgias delicadas. Então quem fazia era o barbeiro. Tratava-se de cabelos, de barba, mas dos dentes também, né? Então naquela época eles não executavam os médicos sobre essa alegação. Então, quem executava eram os barbeiros, e a gente encontra na internet muitas fotos a respeito dessa odontologia feita por barbeiros. Para quem tiver a curiosidade e tiver um tempinho, porque a gente sabe que quem presta concurso não tem esse tempinho, existe um filme bem legal que chama O Físico, que ele fala muito dessa parte de barbeiro, de um passar, do profissional naquela época do barbeiro, passar a informação para o outro e nisso ter os dentistas, né, de ter a profissão do barbeiro. Hipócrates era considerado o pai da medicina, né? Ele viveu de 460 a 370 a.C. Em seus estudos ele descrevia alguns aspectos relacionados também. Ele estudava medicina, é considerado o pai da medicina, mas ele estudava e mencionou alguns aspectos relacionados a doenças dentárias, né? Então ele falava sobre a cárie, tem relatos de maloclusão, de abscessos, entre outros. Com isso a gente pode ver que tem na literatura, né, na história, várias menções à odontologia, mas existem outras
coisas também tão importantes quanto. Né? Não só esses relatos da medicina. A gente vê também leis antes de Cristo que falavam. A lei das 12 tábuas, por exemplo, cerca de 4 séculos antes de Cristo, ele permitia o trabalho odontológico. E era o único uso permitido do ouro, era em trabalho odontológico. Não podemos esquecer que uma coisa que todo mundo fala é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi também fazia menção à odontologia, de uma forma bem simples, né? Não, vamos dizer assim, diretamente, mas ele fazia essa menção à odontologia. Todo mundo lembra do Código de Hammurabi, não lembra? Não? Olho por olho, dente por dente. Tá? Então você tem uma série de regras nesse Código de Hammurabi e a principal que menciona, né, que visa a odontologia é essa, olho por olho, dente por dente. Depois que vocês passarem num concurso, já estiverem concursados na Polícia Civil do Rio de Janeiro, vocês poderão ter uma foto como essa, que apesar de não ser concursada, polícia, né, perita civil, conseguir, né, e vocês também conseguirão ir ao Museu do Louvre em Paris, onde está exposto a pedra que está o Código de Hammurabi. Tá? Essa é uma foto que também facilmente é tirada na internet, você consegue achar, mas essa eu consegui trazer e trouxe para vocês, onde ele faz essa menção. Tá? Tá muito rápido, gente? Vocês estão tranquilo? A gente não tem tempo, então tem que ser mais rapidinho. Essa parte da história eu fiz um resumão, porque tem muita coisa para a gente estudar, só para dar uma introdução na parte de odontologia legal. Depois, como eu falei, vocês, se quiserem, eu deixo para vocês, passo para o pessoal de casa também, algumas referências, só para a gente poder entender, dar esse link até onde a gente quer chegar. Então, Pierre Fauchon, acho que é assim que se fala, que se pronuncia, né? Ele é considerado o pai da odontologia. Ele iniciou a sua carreira como cirurgião médico e depois ele partiu para a área de odontologia e publicou a sua obra, O Cirurgião Dentista, o Tratamento dos Dentes. Não sei falar francês, então não vou me arriscar a falar um título em francês. Tá? Então, ele é considerado como o pai da odontologia. Logo após, né, com vários estudos, foram começando-se a odontologia a ser mais conhecida. No século XIX, a odontologia chegou para nós, na América. Né? Como a gente diz, a Europa é o berço da civilização. Então, dentro da Europa, começaram-se os estudos. Leonardo da Vinci, todo mundo lembra do homem vitruviano, que ele começou a estudar anatomia, e aí depois chegou às Américas no século XIX. Ele chegou num importante evento com a fundação da Sociedade dos Cirurgiões Dentistas em Nova York. Foi a criação da primeira escola de odontologia na América e a publicação também do primeiro jornal especializado em odontologia, The American Journal of Dental Science. Tá? Em 1930, começou a surgir as especializações. Após a criação do curso de odontologia na América, começou a vir as primeiras especializações nos Estados Unidos. Iniciando-se em 1930 pela periodontia, que, como eu disse para vocês, também é uma das minhas especialidades, no meu mestrado, que ela foi a primeira especialidade registrada. Depois a cirurgia, em 1946, patologia e prótese em 1948, odontopediatria em 1949 e odontologia em saúde pública em 1951. Aí nós passamos para o Brasil. Né, a história da odontologia, por enquanto, ainda no Brasil. Existem relatos na literatura dizendo que Pero Vaz, de Caminha, quando ele chegou ao Brasil e nos seus jantares e almoços que eles convidavam os índios para fazer as negociações, ele via a higiene bucal desses índios após as refeições e alguns até antes, que eles pegavam líquidos, normalmente água, ou às vezes serviam-se até vinho, bochechava e jogava fora. E ele achou interessante e começou a fazer esses relatos. Né? E nessas caravelas, como na Europa, nessa época, já tinha-se o costume dos barbeiros cuidarem da higiene, né, das afecções dentárias, mas sabemos que esse cuidado das afecções dentárias era extração. Como se tinha muita dor, se extraíam os dentes. Então, eles trouxeram esses barbeiros nas caravelas para ter os primeiros cuidados das afecções para os colonizadores. Tá? Em 9 de novembro de 1629, foi regulamentada a primeira lei que existe, relatos na América, de odontologia, que veio de Portugal, que ele regulamentava a prática da arte dentária, onde aquela pessoa, aquele barbeiro que exercesse a profissão, né, sem
a devida regularização, assim, devida autorização, pagava uma multa de R$1.000. Então, foi a primeira regulamentação em odontologia que nós tivemos. Logo em seguida não, um bom tempo depois, né, em 1879, através do decreto 7.247, foi criado o primeiro curso de odontologia no Brasil, ou o primeiro curso de cirurgia dentária. Por isso que é comemorado dia 25 de outubro, o dia do cirurgião dentista no Brasil, que é justamente pela essa criação do curso de odontologia, né, de inicial de cirurgia dentária, foi separado do curso de medicina. Então, antigamente você tinha o curso de medicina e disciplina de odontologia. Então, os médicos, os cirurgiões aprendiam odontologia como se fosse uma disciplina. Aí, nessa época, fizeram-se a fundação e separou a odontologia da medicina, primeiro curso em Salvador e logo depois aqui no Rio de Janeiro. Então, as primeiras faculdades de odontologia, Salvador e Rio de Janeiro. Tá? Em 1951, surgiu a primeira regulamentação do exercício da odontologia no Brasil. Então, aqui a gente vê que a história da odontologia também se mistura um pouco com a história da odontologia legal. A gente começa a ver as regulamentações. Tá? Pela Lei 1314. Foi a primeira lei que regulamentou a odontologia. Então, ela dizia, no artigo 1º, o exercício da profissão de odontologista no território nacional só será permitido aos que se acharem habilitados por título obtido em escola de odontologia, oficialmente ou legalmente reconhecida, devidamente registrado na diretoria do ensino superior e anotado, sucessivamente, no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e na repartição estadual competente. Mesma coisa da carta, da primeira carta que nós vimos, se você não tivesse a habilitação para poder exercer, você exercia ilegalmente a profissão. Então, essa foi a primeira lei que regulamentou a nossa profissão. Tempo depois, né, de 1951, que nós vimos aqui, para 1964, criou-se os conselhos, né, o federal e o regional de odontologia, pela Lei 4.324, de 1964, definindo como o Conselho Federal e os regionais como os fiscalizadores do exercício profissional no Brasil. Após 2 anos, veio a lei que rege e regulamenta a odontologia até os nossos dias atuais, tá? Que é a Lei 5.081. Então, essa lei, guardem, que ela é extremamente importante, porque é ela que rege a odontologia. Ela é solicitada em concursos e mesmo para o nosso dia a dia, né, dentro da odontologia, é ela que rege o que a gente pode e o que não pode fazer. Tá? Então, ela foi a primeira lei e substituiu a Lei 1314. Teremos um tópico só para ver a Lei 5.081 e discutir esse assunto. Depois, em 1968, a radiologia, que também é uma das especialidades extremamente importantes para nós, odontologistas, foi regulamentada como a primeira especialidade no Brasil. Ela foi a primeira especialidade registrada, foi a radiologia. Então, ela foi registrada pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Odontologia. Atualmente, a regulamentação das especialidades é feita pelo CFO. Tá? Para quem quiser conhecer, para saber todas as competências, o que rege ou não cada especialidade, é só consultar a resolução do CFO 63/2005, que é a consolidação das normas e procedimento nos conselhos de odontologia. Atualmente, contamos com 23 especialidades, dentre elas, a nossa querida Odonto Legal. Né? Eu sou uma apaixonada pela odontologia legal e creio que vocês que estejam aqui procurando também o concurso, também pelo menos um pouquinho gostem dela, né? E vão começar a se apaixonar se já não estiverem. Então agora, começamos a falar da nossa odontologia legal. Um pouco da história, de como ela surgiu, tá? Em 1959, o professor Guilherme Oswaldo Arbenz, também muito conhecido, definiu a odontologia legal como a aplicação dos conhecimentos odontológicos na elaboração e execução das leis que delas carecem, num sentido mais amplo, mais genérico. E no sentido mais específico, ele definiu como conjunto de normas que regulam os deveres e direitos morais e legais da profissão, né, do cirurgião dentista, aplicados desses conhecimentos ao direito. Essa definição também de Valdemar da Graça Leite, em 1962, é uma definição que muitos autores gostam. E ela, eu acho que de uma forma bem resumida e bem simples, define muito bem a nossa especialidade de odontologia legal.
tá? Junto com a definição do professor Arbenz. Odontologia legal é a ciência que correlaciona conhecimentos odontológicos e jurídicos e os aplica a serviço da justiça. Tá? Uma definição breve, simples, mas que ela diz toda a verdade. Que você tem que ter todo o conhecimento da área odontológica e pôr a serviço da justiça. Né? Como a gente brinca, no Brasil, a gente fala a odontologia legal, vocês vão ver que é um termo que você encontra mais no Brasil. O que é mais utilizado fora do Brasil é a odontologia forense. Então, em literatura, quando você procura fora do Brasil, odontologia forense. Mas a odontologia forense é exatamente esse conceito. O que é forense? É tudo que vai ao fórum. Tudo que vai ao fórum é que você prestar esclarecimento à justiça. Então, essa definição ela é breve, mas que engloba tudo.